Olá, sejam bem-vindos e você está no canal Saúde Intestinal, onde tratamos especialmente da saúde do nosso intestino, principalmente para as pessoas que sofrem com o intestino mais lento, que é o intestino preso, ou o intestino irritável, que é aquele intestino que sempre tem diarreia, ou as pessoas que sofrem com inchaço, com dores abdominais, com muitos gases, com desconforto na hora de evacuar. Aqui você vai aprender os primeiros passos para acabar com esse problema de uma vez por todas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da importância da gente fazer uma boa limpeza intestinal. Por que isso é tão importante? Quais os benefícios que eu tenho na minha saúde, no meu corpo, principalmente no meu intestino? Você vai entender tudo isso. E se você ficar até o final, você vai receber aí um protocolo que eu vou passar para você, simples, natural, e que vai ajudar você a fazer uma limpeza no teu corpo, no teu intestino, preparando esse terreno, deixando esse terreno limpo para você se curar e melhorar dos sintomas, dos problemas de saúde. Eu sei que vai ter muita gente apressadinha que vai querer uma receita mágica, que vai querer pular o vídeo e lá para o final para pegar a receita somente. Você entendeu o porquê disso está acontecendo com você, tirando o mal pela raiz. Eu era assim, eu tinha problema de intestino preso por muito tempo, por muitos anos, eu passei por esse problema e eu buscava assim receitas, funcionava de maneira temporal e logo o meu intestino estava preso de novo porque eu não buscava a raiz do problema, tratar a raiz do problema. Então não tem problema, se você quer pular o vídeo, tá tudo bem. Mas eu te aconselho a assistir o vídeo por completo. Se você não tem tempo para assistir esse vídeo, você pode estar usando a ferramenta do YouTube, que agora tem facilitado muito a nossa vida, que é você acelerar o vídeo, né? Aí na barra de ferramentas você vai encontrar para você poder acelerar e assim você vai ficar mais concentrado, vai pegar e absorver mais informação em menos tempo, tá bom? É importante que você entenda o porquê isso está acontecendo com você, para você depois dar os primeiros passos. É importante lembrar também que para as pessoas que têm um intestino irritável, que é aquele intestino solto com diarreia, sempre está com diarreia, necessitam fazer a limpeza. Na verdade, todo mundo em algumas determinadas épocas do ano precisa fazer uma limpeza, precisa fazer um detox. É como a nossa casa. A gente, durante a semana, como temos muitas coisas para fazer, a fazer, a gente vai limpando, passando um pano ali por cima e tal, mas chega no final da semana, ou algum dia durante a semana, a gente vai ter que parar e fazer uma limpeza mais profunda, fazer uma faxina, porque vai se acumulando nos cantos, debaixo dos móveis, sujeira, e vai ter coisa ali que vai estar acumulando, a gente vai precisar se desfazer, vai precisar jogar fora. A mesma coisa acontece com o nosso intestino. A gente vem colocando tudo quanto é tipo de comida dentro da gente. Comida refinada, comida muito rica em farinha, muito rica em açúcar, muito rica em amido, muitas bebidas açucaradas. Claro que a gente também se alimenta, né, de fruta, de verdura, de comida saudável, mas acaba que na balança a gente colocando essas alimentações, a gente vê que pesa mais essa questão do açúcar, das farinhas, dos colorantes artificiais, dos conservantes, né, que hoje em dia a comida da nossa sociedade, a comida que a gente se alimenta, é rica nesses tipos de produtos, né? Então a gente vai entupindo o nosso corpo e a gente acaba não se limpando. E é necessário a gente parar um dia, né, pelo menos nas trocas de estações do ano, fazer uma boa limpeza para eliminar fungos, para eliminar bactérias negativas, para eliminar parasitas, que a gente pensa que é como a gente tem saneamento básico hoje, a gente já não se contamina mais com parasitas. E isso não é verdade. Muita gente está cheio de parasitas e nem sabe, nem tem ideia. Então, quando você faz uma boa limpeza, uma limpeza mais profunda, né, que é com protocolos, com métodos, você vai estar tendo a possibilidade de eliminar esses tipos de parasitas que acabam roubando as vitaminas, os nutrientes e trazendo para dentro da gente dejetos, toxinas, que são extremamente tóxicos para o nosso organismo, que gera doenças e que a gente nem tem ideia. E o nosso intestino ele tem cerca de 3 a 4 metros. Tem gente que tem um pouquinho a mais. Imagina dentro desse intestino, anos e anos, você se alimentando
de todo tipo de comida e você nunca fez uma limpeza, o que acumula aí nesse terreno, nesse intestino? Nas dobrinhas, nos cantos, cocô velho, cocô endurecido, ainda mais se a gente tem uma alimentação rica em amido, né? Porque o trigo, por exemplo, a farinha de trigo, as farinhas brancas, elas viram como se fosse uma espécie de cola e vai colando nas paredes do intestino e vai ficando ali naqueles cantinhos. Todo tipo de sujeira, todo tipo de porcaria vai ficando ali, vai acumulando toxinas. E o que acontece? Dentro do nosso intestino a gente tem micro-organismos, que são seres, bactérias, fungos, vírus, bactérias positivas, bactérias negativas, bactérias que se alimentam de vegetais, bactérias que se alimentam de açúcar, de farinha, né, que tudo se resume, farinha e refinado se resume em açúcar, as bactérias que se alimentam de carne. Então, se eu tenho uma alimentação desequilibrada, se eu não presto atenção no que eu como, se eu não equilibro, se eu não tenho consciência na minha alimentação, eu vou desequilibrar esse campo. Eu vou desequilibrar o número dessas bactérias boas que tem que estar ali, que são as bactérias que comem vegetais, que comem frutas, que comem verduras. Se eu tenho tudo isso equilibrado, o meu corpo, o meu intestino, porque lá também eu produzo hormônio, eu produzo neurotransmissores, eu produzo vitaminas, tudo isso vai estar em equilíbrio. Agora, se eu tenho desânimo, cansaço, falta de energia, a falta de vitalidade, sabe? Isso vai gerar o quê? Ansiedade, depressão. Se eu estou muito ansioso, vai me gerar muita compulsão, eu vou ter mais aquela vontade de comer doce, de comer farinha, de comer alimentos açucarados. Isso quer dizer o quê? Que eu estou tendo um desequilíbrio. Por quê? Porque eu aumentei o consumo de farinhas, de refinados, de bolo, de bolacha, de pão, de macarrão, de bebidas açucaradas. Isso vai aumentar o número de fungos negativos no meu corpo. Isso vai gerar diversos problemas. Inclusive, eu citei muitos desses problemas que a gente nem tem ideia, né, de doenças, de sintomas, que está relacionado com a saúde, com o terreno desse intestino num vídeo anterior, no meu primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui abaixo no link, para você entender um pouquinho mais do que eu tô te falando, né? E se você tem um intestino preso, quer dizer que você está em desequilíbrio. Se você também tem um intestino que é no outro extremo, que é um intestino mais irritável, que é o intestino que tem a diarreia, você também tem um desequilíbrio. Não tá normal. Acaba que, se eu não limpo o meu intestino, se eu não paro e não presto atenção no que eu como, se eu não faço um detox, uma limpeza profunda, como eu disse, protocolos, métodos, para limpar esse terreno, eu não vou conseguir absorver nada do que eu como. E mesmo que eu comece a me suplementar, tomar uma vitamina aqui, outra vitamina ali, ou até mesmo as vitaminas das frutas, eu não vou absorver da maneira adequada, porque eu estou em desequilíbrio, meu intestino está sujo, meu intestino está cheio de toxina. Primeiramente, eu preciso parar de jogar porcaria dentro. Eu preciso parar de comer por um tempo alimentos que vão aumentar esses números de bactérias e desequilibrar. Para depois eu fazer uma limpeza e para depois eu nutrir esse corpo. Porque assim o meu corpo vai absorver melhor essas vitaminas. Como eu comentei lá no vídeo passado, alimentação rica em alimentos que inflamam, refinados, as farinhas brancas, o açúcar, as bebidas açucaradas como refrigerante, óleos vegetais, que são óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. Você vai entender que, por exemplo, às vezes a gente tem um problema de candidíase, ou um problema de caspa na cabeça, ou um problema de micose na unha, micose na pele, problema de acne, que era o meu caso. Por exemplo, eu sofri por muitos anos com constipação, eu tinha intestino preso, eu tinha vários tipos de problemas, tinha dor de cabeça muito forte, eu sofri por muitos anos com problema de acne. Era uma acne horrível, uma acne cística e dolorida, que eu chegava a ter febre, eu chegava a ter ínguas com essa acne. Eu cheguei a fazer tratamentos, um remédio muito forte, há alguns meses, com aquele tal de Roacutan, não sei se você já ouviu falar, que não adiantou. A minha acne voltou, porque eu não estava tratando a raiz do problema. E qual que era a raiz do meu problema? O intestino. O intestino é a raiz de todos os problemas. Por quê? É a partir do que eu como que vai inflamar o meu corpo. Meu corpo estava inflamado quando eu comia determinados alimentos, como o que eu citei. Tomava refrigerante,
eu comia farinha de trigo. A farinha de trigo, ela causa uma grande lentidão no intestino, paralisa o intestino porque ele tem a dificuldade de ter mobilidade, de ter contração para eliminar as fezes. E fora que, como eu disse, vai colando nas paredes do intestino, aquilo vai danificando, dificultando a absorção, vai aumentando o número de bactérias ruins do corpo. Às vezes você tem problema de candidíase e nem sabe que é o intestino. Às vezes você tem uma depressão, uma ansiedade, que é por causa do intestino, que é o desequilíbrio da tua flora intestinal. Então é necessário a gente fazer uma limpeza para equilibrar o nosso corpo, nossa saúde. Isso vai refletir na minha pele, vai refletir no meu cabelo, vai refletir no meu humor, né? No meu estado mental. É como tem aquele ditado, né? Que é a pessoa enfesada. Eu era uma pessoa assim, eu era uma pessoa enfesada. Meu intestino era constipado. Eu era uma pessoa muito irritada, muito estressada. Fora que eu tinha esse problema com a acne, que para mim era vergonhoso, era dolorido e vergonhoso, porque nada tampava, nem maquiagem tampava. Então, quando eu descobri o que inflamava meu corpo, que era, como eu disse, a farinha de trigo, todo tipo de açúcar, e que o leite também contribuía para isso, que eu fui entender que a raiz dos meus problemas estava aí, no que eu comia, no meu intestino. E para mim equilibrar isso demorou, sim, demorou porque eu tive que pesquisar, eu tive que buscar, eu tive que ir testando um método aqui, outro método ali, para mim chegar a algo que foi eficaz para mim. Em um próximo vídeo eu vou falar para vocês qual eram todos os meus sintomas, consequências que eu tive de ter um intestino preso, o que eu passei por muitos anos e o que eu fui curando ao longo desse tempo que eu fui equilibrando o meu intestino, equilibrando o que eu comia. Claro que eu não sou perfeita, claro que a minha alimentação não é das mais perfeitas, mas eu busco equilibrar, para que quando eu precisar comer algo que eu tenha vontade, que eu sei que não é muito legal, eu posso me permitir, porque eu estou equilibrada e que aquilo não vai custar tanto para mim, sabe? Então, nessa época que eu fui descobrindo a raiz dos meus problemas, eu fui entendendo que era um conjunto de coisas que eu precisava fazer para me equilibrar o meu intestino e assim equilibrar meu corpo e acabar com todos os sintomas que eu tinha. Eu fui entendendo que não era só o que eu comia. Eu precisava também gerenciar o meu estresse. Eu precisava também gerenciar com quem eu andava, quem estava ao meu redor. Porque também isso influi muito. Eu precisava gerenciar a questão de fazer exercício físico. Eu precisei entender que o exercício físico era fundamental, porque é no exercício físico que a gente vai produzir hormônios, a gente vai produzir substâncias para trazer o nosso bem-estar. E você movimentar o teu corpo, você também vai estar movimentando toda essa parede abdominal, todo o teu intestino, todos esses metros de intestino que a gente tem, ajudando você, principalmente que sofre com o intestino lento, com a constipação. Então, quando eu comecei a fazer os protocolos de limpeza mais complexos, mais profundos, né, tem uma grande melhora na questão cognitiva. Minhas dores de cabeça simplesmente se esfumaçaram, sumiram. Uma das melhorias que eu tive na questão da minha energia, da minha vitalidade, né, porque eu já acordava cansada, já acordava sem energia, como se eu não tivesse dormido. Aquilo eu notei uma grande melhoria, principalmente na questão do olfato, porque quando a gente tá com o intestino preso, com o intestino sujo, intoxicado, a gente tá com o corpo inflamado, cheio de muco para tudo quanto é lado. E isso que acontece, nem percebe que você não tem um bom olfato. Quando eu comecei a fazer as limpezas, eu percebi que eu sentia de longe o cheiro das frutas. Gente, eu sentia o cheiro da maçã de longe. E aí eu perguntava para quem estava do meu lado se eu estava ficando doida, né? Eu perguntava ao meu marido se ele também sentia. Ele falou, você tá ficando doida. Eu não tô sentindo nada. Eu comecei a sentir melhor o cheiro das coisas. Na minha adolescência, e até um pouco na minha fase adulta, eu usava óculos de vistas. Hoje eu não uso mais, eu não preciso. Porque o simples fato de eu me desinflamar, me limpar, limpar o meu corpo, limpar o que eu como, sabe? Ter uma alimentação mais limpa, com mais nutrientes e eliminar o que fazia mal, né? Eu na minha infância, era muita porcaria que a gente comia, né? A gente não tinha esse conhecimento, a gente não se importava muito. A gente tomava suco de pozinho, de pacotinho, era salgadinho,
Não estou dizendo que eu não como isso mais, né? Tem coisa que sim, tem coisa que eu eliminei. Por exemplo, o refrigerante eu bebia demais. E quando eu descobri que o refrigerante, ele acidifica o meu corpo, e um corpo acidificado é um corpo com a janela aberta, com portas abertas, para aparecer doenças como o câncer, por exemplo, eu eliminei. Isso eu já não tomo. Meus filhos, por exemplo, não tomam refrigerante. O meu filho mais velho, ele nem gosta, porque já tentaram dar para ele não gosta, porque como ele nunca tomou, não gosta. E aquilo, gente, não é inofensivo. Assiste lá o outro vídeo para você ver o que o estrago que o refrigerante faz para o nosso corpo. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, que o óleo vegetal, ele vai entupindo as minhas veias, vai entupindo o meu corpo. Eu posso ter um problema de infarto lá na frente, eu tirei. Mudei a maneira de cozinhar os meus alimentos. Então, quando você fica sabendo informações sobre a alimentação, o que faz bem, o que faz mal, você não pode dar as costas. Você não pode simplesmente tapar os ouvidos e fingir que não ouviu. Porque você ouviu. E agora, com essa informação, você precisa mudar a tua realidade. Porque a partir daí é que você lá no futuro vai estar evitando de fazer cirurgias, de fazer procedimentos caros para aliviar ou para curar algum tipo de doença. Você vai estar desembolsando muito dinheiro em tomar remédio aqui, remédio ali, porque você não cuidou lá no passado. Assim, com o tempo, mesmo depois de ter terminado de fazer os protocolos e tal, eu adotei aquilo como um hábito. E até hoje faz parte da minha vida. E quando você tem um corpo mais limpo, quando você faz essas limpezas, você vai notando que quando você vai ingerindo determinados alimentos, o que te faz mal. Porque tem alimentos que são saudáveis para mim que para você não é. Que para você pode te provocar inchaços, né, a distensão na abdominal, né? Você pode estar tendo dificuldade em digerir aquele alimento. Então você vai notando quando você tem uma alimentação mais limpa, teu corpo está mais limpo, você vai notando o que te faz mal, o que te faz bem. E aí você vai equilibrando. As manchinhas, eu não sei se você já viu, muita gente que tem manchinhas assim brancas na unha. Eu tinha muito aquilo na minha unha. E aquilo simplesmente sumiu. Eu tinha micose na pele também, que de vez em quando aparecia e de vez em quando ia embora. Era em determinadas épocas. Eu tinha também infecções. Tinha problemas de bronquite. Tudo isso eu consegui controlar. Muita coisa eu consegui eliminar da minha vida. Fazendo essas limpezas, esses protocolos. Colocando como novos hábitos saudáveis na minha vida. E, consequentemente, da minha família. E é como eu disse, se você não cuida e não dá o mínimo de atenção para o que você come e como está esse terreno do teu intestino, isso pode te gerar várias consequências. Uma dessas consequências é você ter, por exemplo, um intestino impermeável. Ali vai passar tudo. O teu intestino já não vai ter mais filtro. Vai passar toxinas, tudo para o teu sangue. Tudo isso vai te trazer uma série de problemas. Todos os ites da vida, dermatite, sinusite, bronquite, artrite, uma inflamação no teu corpo. Tudo por causa do teu intestino. Então, é necessário você limpar esse terreno e preparar esse terreno para você ter saúde, para você se curar desses problemas que talvez, possivelmente, você tenha. Então vamos lá, para a receita da limpeza. É uma limpeza simples, é uma limpeza acessível para todo mundo, com o que você tem e costuma ter em casa, que são as comidas mais naturais. O que você vai precisar investir é tempo, tempo para você mesma, compromisso e disposição para fazer essa limpeza, tá? Você precisa fazer essa limpeza porque você já entendeu o porquê que ela é tão importante. Porque pode ser aí a chave para você curar os problemas que você tem na sua saúde. Então não deixa para amanhã. Comece hoje. Claro que é um conjunto de mudanças. Por exemplo, se você tem o intestino preso, irritável, não é só simplesmente essa limpeza que vai curar você. É um conjunto de coisas que você precisa fazer, de hábitos. Exercício físico, a hidratação, você precisa gerenciar teu estresse. Você vai precisar modular essas bactérias que tá no teu intestino. Mas o que eu vou te passar aqui é o primeiro passo para você começar a ter saúde no teu intestino, para você começar a preparar esse terreno. Você vai fazer essa limpeza por 7 dias, tá bom? O ideal seria você cortar o café preto,
O ideal seria você cortar as proteínas animais, ovo e todos os tipos de carne. Mas se você não consegue, porque o café, por exemplo, tem um problema da dependência, né? Quando você tira o café, um dia que seja você sente, quando você toma todos os dias, seu corpo é dependente, você sente dor de cabeça. E é uma dor de cabeça chata que fica ali durante uma semana, até você desintoxicar, porque você precisa dar um descanso para o teu corpo. A carne, no caso, é um esforço muito grande que teu corpo precisa fazer. Então, o intuito aqui é você diminuir as bactérias que comem carne, mas se você não consegue, você pode estar comendo ovos ou você pode estar comendo a carne de peixe, uma carne mais fácil de teu corpo digerir. Você também não poder comer nada durante essa semana. É derivado do leite, porque o leite é inflamatório. Depois eu faço um vídeo específico falando sobre o leite, o que ele causa no teu intestino. Você não vai poder comer durante essa semana nenhum tipo de farinha, né? Ou seja, farinha de trigo, bolinho, polvilho, nem mesmo açúcar. Você vai desintoxicar, você vai fazer uma limpeza no teu corpo. São só 7 dias. Podem fazer uma grande diferença lá na frente na tua saúde. Então, lembrando, nada de comer comida industrializada, bolacha, pão, biscoito, açúcar. Nada disso, nada de nenhum tipo de farinha. Você vai eliminar durante esses 7 dias todo tipo de farinha e todo tipo de açúcar, todo tipo de bebida açucarada, até mesmo suco de fruta. Dê preferência em comer a fruta por inteiro, porque a fruta tem fibras. Dê preferência às proteínas vegetais, que estão nos grãos integrais, nas leguminosas, no feijão, no grão de bico, na lentilha, por exemplo, na quinoa. Preferências a esses grãos. A primeira coisa que você vai fazer para quebrar o teu jejum é fazer um suco que vai ser um suco limpeza, um suco detox. Você vai precisar de uma folha de couve, uma maçã, você vai precisar de uma cenoura, uma beterraba pequena, uma rodela de abacaxi, você vai cortar em rodelas abacaxi, você vai usar uma rodela, um dedinho assim de gengibre, tá? A raiz de gengibre, um punhado de coentro. Se você utilizar alimentos orgânicos, você não vai precisar tirar a casca, mas se o alimento não for orgânico, você vai higienizar bem e você vai tirar a casca ali da beterraba, a casca da cenoura, a casca da gengibre, né? E aí você também vai precisar de um limão, que você vai processar tudo isso num processador de suco, ou então você vai fazer num liquidificador, tá? Você vai bater com um pouquinho de água para ajudar o liquidificador ali. Você vai bater bem, porque você não vai coar, você vai tomar todas aquelas fibras, porque você precisa delas, tá bom? E aí no final você vai espremer um limão e você vai tomar. Você vai esperar 1 hora para você começar a se alimentar, para você tomar o seu café da manhã, tá bom? Se você deu preferência para comer somente os vegetais, sem proteína animal, você vai ter que comer frutas pela manhã, tá? Você pode preparar ali, cortar frutas numa vasilha com aveia, com as sementes de chia, semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora. Você pode misturar tudo isso para comer. Ou então você está com vontade de comer algo mais salgadinho, você pode estar cozinhando uma raiz, que é a mandioca. Você vai colocar todos os dias na sua manhã o abacate, tá? Porque o abacate é uma fonte de gordura essencial para o nosso cérebro, para o nosso intestino, para o nosso corpo. Vai te ajudar com tudo o que ele tem de nutriente para limpar o teu corpo, para desinflamar o teu corpo. Quando você for comer coisas que têm sal, né, coisas mais salgadas, você pode estar polvilhando durante essa semana e até mesmo como hábito para a tua vida. Cúrcuma em pó com pimenta do reino moída na hora. E você vai comer. Você vai se acostumar e vai ficar saboroso para você. Eu digo porque eu faço isso todo dia. Eu coloco a cúrcuma polvilhada com a pimenta preta todos os dias no que eu como que tem sal. Eu já me acostumei, estou num hábito. Isso vai desinflamar o teu corpo. É um dos mais potentes anti-inflamatórios da natureza. E você precisa dele porque é um aliado para você nesse processo. E aí, se você optou, se você foi a pessoa que optou em comer proteína animal durante esse processo de limpeza de 7 dias, você pela manhã, depois de ter tomado o teu suco, que é o mesmo suco, esperado 1 hora, você vai ali fazer 3 ovos mexidos ou cozidos, ou você pode fazer um omelete, tem vários tipos de omelete que você pode fazer com cenoura ralada, com repolho, se que não vai, por exemplo, a farinha, você pode estar pesquisando na internet, você vai poder comer esses ovos com frutas.
E você pode estar comendo também um abacate todas as manhãs para ajudar a desinflamar o teu corpo. E no teu ovo você pode estar polvilhando também a cúrcuma e a pimenta preta. E logo depois disso vai vir o almoço. No almoço você vai poder comer feijão, todos os tipos de feijão. Você vai poder comer arroz integral. Você vai poder comer a quinoa. Coloque durante essa semana na tua alimentação a quinoa cozida. Tem várias maneiras de você preparar a quinoa para ela ficar saborosa, sabe? Porque a quinoa é saborosa, mas você pode dar um pouco mais de sabor com especiarias, com vários tipos de tempero, com diferentes tipos de verdura para dar sabor. Você vai poder comer lentilha, grão de bico, como eu disse, os grãos integrais. Se você for comer o arroz branco, come em pouca quantidade da que você costuma comer todos os dias, tá bom? E aí, você vai poder comer os legumes, as verduras a vapor. Você pode saltear elas também na frigideira para ficar mais saborosas. Vai variando durante esses 7 dias, tá bom? Para as pessoas que preferem comer, no caso com a proteína de animais, você vai poder comer tudo isso que eu falei e vai poder incluir o pedaço de peixe do tamanho da palma da tua mão. Nada de fritura, você vai fazer ele grelhado, ou cozido. E você vai poder também estar comendo, por exemplo, a sardinha, porque a sardinha ela tem ômega 3, ela é rica em ômega 3 e ela vai ajudar você nesse processo de limpeza, de desinflamação do teu corpo durante esses 7 dias, tá bom? E claro que no almoço você deve comer todos os tipos de folhas, de saladas, incluindo aí, por exemplo, a rúcula, que vai te ajudar muito. Durante o lanche da tarde, para as 2 pessoas, você vai poder comer as frutas, né? Fruta da tua preferência. E incluir aí, por exemplo, as oleaginosas, que são as castanhas, com equilíbrio, comer com equilíbrio. Colocar aveia também. Por exemplo, você pode amassar a banana bem madurinha. Você pode colocar um cacau, se você tem vontade de comer, te der vontade de comer um doce, você pode estar colocando um cacau 70%. Você pode estar colocando um mix de sementes dentro dessa banana amassada, com gorduras essenciais e vitaminas e nutrientes essenciais para te nutrir. Você pode estar colocando também o coco seco, que vai te dar a saciedade. Você pode estar usando dentro dessa banana amassada o coco, que vai ajudar você a demorar a ter fome, a te dar mais saciedade. Você vai misturar tudo isso e comer. E para janta, você pode comer a mesma coisa que você comeu no almoço, mas evite comer, por exemplo, saladas, legumes e verduras crus, porque de noite o nosso corpo um processo mais lento de digestão e pode sentir um pouco de desconforto, um pouco de inchaço na barriga, por comer alimentos crus à noite. Então, dê preferência a comer sopinhas, né? Sopa sem macarrão, tá, gente? Porque macarrão tem trigo. E se você optou em comer a proteína animal, à noite você vai comer um pedacinho de novo, peixe do tamanho da palma da tua mão, ou comer ovos. E é isso que você vai fazer durante 7 dias. Você também não se esquecer que é necessário e é essencial que durante esse período e para sempre você tem que beber muita água, se hidratar bem, porque não adianta nada você comer muita fibra ou comer muito alimento saudável se você não bebe água. Seu intestino vai ficar entupido, entendeu? Então você precisa beber de 2 a 3 litros de água durante esse processo. A água também é um veículo de limpeza para o teu intestino. Você, por exemplo, beber, quando você acorda, entre 5 a 7 da manhã, você beber 700 ml de água, né? E antes de comer qualquer coisa, antes de beber teu suco de manhã, nesse período que é o período de funcionamento do intestino, você bebe essa quantidade de água e aí logo em seguida você se movimenta, ou você faz massagens no teu abdômen, você vai melhorar o trânsito intestinal. Também você vai incluir os chás durante esses 7 dias. O chá de alecrim, o chá de hortelã, por exemplo, o chá de gengibre vai ajudar você a desinflamar o teu corpo. E é isso, a limpeza é simples, a limpeza é natural. E se você fizer a limpeza, volta aqui para contar para mim o que você sentiu de diferença na tua semana. Vou adorar ver o teu depoimento, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscreva, porque assim você não vai perder os conteúdos que eu vou postar para ajudar mais e mais pessoas a ter saúde intestinal, a ter qualidade de vida, começando pelo intestino, tá? Deixa teu like, compartilha esse vídeo, ajuda mais pessoas. Você está se ajudando agora, mas você precisa também ajudar teu próximo. Envia esse vídeo para alguém que você acha que tem interesse, que vai gostar desse assunto e que vai também fazer essa limpeza, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Muito obrigada.